A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde a todos que nesse presente momento se encontram aqui conectados, a todos que estão aí no Facebook. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Espero que nessa tarde de sexta-feira, que o Senhor possa abençoar sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria de meditar com os meus irmãos em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3 em diante, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifesta em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, era para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O apóstolo Paulo, nessa sua carta, o apóstolo Paulo, desses versículos, o apóstolo Paulo, ele está aqui expressando o seu sentimento, louvando a Deus em ações de graças pelo conforto divino. Paulo começa enaltecendo o Deus verdadeiro, que se revelou em seu Filho, o qual tem a mesma essência do Pai, o ungido, o Cristo, o soberano Senhor, o Redentor Jesus. Embora o Filho ele desfruta de uma posição sublime, o Filho se dispôs a se tornar servo e ser submisso em sua encarnação. Essa bênção importante, ela compreende todo o Evangelho. O Evangelho, ele é baseado em renúncia. O Evangelho, ele é baseado na sua própria autoabnegação, aonde Jesus se desfaz de toda a sua glória, se desprende de toda a sua majestade, se desprende de toda a sua pompa divina e eterna. Ele deixa isso, a glória, como diz a Escritura, a glória que eu tinha contigo antes na eternidade. Ele se dispõe desta glória e se torna servo como eu e você. Esse fato, de forma poderosa, este fato, de maneira extraordinária, ele nos comove e nos constrange. A cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pela multiplicação da iniquidade, o amor de muito tem se esfriado, e pela multiplicação
da iniquidade, problemas nós temos visto, problemas nós temos enfrentado, dificuldades nós temos vivido nesses últimos dias, dificuldades essas circunstanciais, ou seja, nós não as procuramos, nós não as fazemos, mas ocasionalmente essas coisas elas nos sobrevêm. E mesmo essas circunstâncias nos sobrevindo, e mesmo essas circunstâncias descendo, sendo derramadas sobre nós, Paulo, na sua sabedoria, Paulo, na sua prudência, ele inicia dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. A expressão da linguagem litúrgica de Paulo sobre chamar Deus de Pai de misericórdias era uma oração que se usava muito no tempo de Paulo nas sinagogas, que pedia a Deus para tratar cada pecador com bondade, amor e carinho. Porque Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e nos deu vida juntamente com Ele, e pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. E pelo seu grande amor com que nos amou, o apóstolo Paulo reflete, o apóstolo Paulo ele expressa, aleluia, o apóstolo Paulo ele reflete essa característica predominante, proeminente da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ato em si de Cristo de auto se negar-se, a ação de Jesus de se fazer em carne como homem, de ser humano como eu e você. Essa atitude demonstra misericórdia. Com base nas Escrituras, podemos aqui atestar, afirmar que Jesus, de fato, o que disse a Nicodemo se cumpre sobre o madeiro. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o mundo de uma tal forma, de uma forma inexplicável, sem que a nós a compreendamos, e mesmo sem a entender, o próprio Filho de Deus expressa e manifesta isso na cruz do Calvário. E aquilo que podemos entender de uma das características, de uma das facetas da cruz, aquilo que podemos entender de uma das características que existe em Cristo Jesus, em sua obra salvífica e redentora do Calvário, podemos aqui extrair aquilo que chamamos de misericórdia. A misericórdia de se pôr no lugar do outro. A misericórdia de tomar para si uma causa que não era sua. De tomar sobre os seus ombros um problema que não era seu. Uma circunstância que não foi você que a produziu, mas que por amor a ti, por amor a mim, Jesus, ele abraça isso e a toma para si, carrega como fardo sobre os seus ombros e a crava instantaneamente na cruz. Misericórdia. Misericórdia vem de miseris e cores de coração, miséria do coração, sentir a dor do outro. É aquilo que os teólogos chamam de morte vicária ou morte substitutiva. Jesus,
nos substituiu no madeiro. Jesus nos substituiu na cruz. E não ficou preocupado pelo sofrimento que vivia, não ficou preocupado por aquilo que estava passando. Em nenhum momento vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos Jesus fraquejando diante da cruz. Mas como diz em Hebreus 12, verso de número 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo posto diante dele suportou a cruz, menosprezando o opróbrio, e estar à destra do trono de Deus. Jesus suportou a cruz. Jesus não abriu mão do seu sofrimento. Quando Jesus não foi permitido entrar em Samaria, é porque se Jesus passasse por Samaria e as pessoas estavam impedidas de Jesus entrar, porque Jesus manifestou no seu rosto a intrépida resolução de quem ia para Jerusalém. Se Jesus tivesse passado por aquele caminho, ele não teria chegado a tempo para a sua crucificação, para o ato principal da cruz. Ele teria atrasado o propósito de Deus. Mas Jesus não negou seu propósito. Jesus não abriu mão daquilo que estava para viver. Ele poderia muito bem pedir ao Pai para que o Pai pudesse mandar miríades de anjos para o socorrer, para o livrar, para o tirar daquela circunstância desesperadora e excruciante. Ele poderia. Ele poderia pedir ao seu Pai para que o livrasse daquilo. No Getsemane, nós temos esse exemplo, essa cena diante dos nossos olhos. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus ora 3 vezes é sinal de incerteza. O lado humano de Jesus não quer sofrer. Raio sei que o véu, e onde eu subi eu quer. O lado humano de Jesus não quer passar por aquele suplício, não quer enfrentar aquela tortura. O lado humano de Jesus quer fugir daquela situação que vai torturá-lo, que vai massacrá-lo, que vai esmagá-lo, que vai arrancar dele os pedaços da sua carne. Ele não quer passar por aquela situação dilaceradora, mas o seu lado divino firmado no propósito, o seu lado divino firmado daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele veio cumprir. O seu lado divino diz: seja feita conforme a tua vontade. Se isso não nos passa misericórdia, se aqui nós não conhecemos amor, se isso não nos ensina o que é graça, nada mais nos ensinará. Nada mais poderá em nós fazer com que nós compreendamos o real sentido da cruz. Pai de misericórdias, Ele é que tem a autonomia de expressar, de dar, de oferecer aos homens misericórdia.
Aleluia! Pai de misericórdias, a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o maior sofrimento que podemos ver dentro das Escrituras. E nós não vemos Jesus se acovardando. Nós não vemos Jesus fugindo. Nós não vemos Jesus com medo. Nós vemos Jesus, por mais que a dor fosse terrível, nós vemos Jesus abraçando a cruz e fazendo nova todas as coisas nas nossas vidas. Como diz em Hebreus 12, verso de número 3, considerai, ou seja, abracem, preste atenção, tenha isso no seu coração, não perca a noção, pois aquele que suportou a cruz, suportou tal contradição de pecadores contra si mesmo. Diz a Escritura: não desfaleçais no vosso ânimo, mas considerai aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Jesus não fugiu da cruz. Jesus abraçou a cruz. Não fugiu do propósito que tinha, mas permaneceu na obra, na palavra que o seu Pai liberou sobre o seu espírito. Pai de misericórdias, o Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação, ele é descrito no Antigo Testamento. A fonte de todo ato verdadeiro de consolo está em Deus. E a palavra consolo vem do grego, que é a palavra relacionada àquela palavra conhecida para paraclete, ou seja, aquele que vem para o lado para ajudar, que é o outro nome que nós podemos dar ao Espírito Santo de Deus. Consolo indica com frequência brandura. Consolo fala de alívio, mas não é esse o seu sentido aqui. Paulo estava dizendo que Deus havia ido até ele em meio aos seus sofrimentos e tribulações para fortalecê-lo e dar a ele coragem e ousadia. Percebe, irmãos? Ele não está falando só de um Deus que é um Deus bondoso, um Deus que tem dentro de si um poder para aliviar as cargas pesadas. Não. Paulo está falando que ele teve um encontro, ele teve um contato direto com o Espírito de Deus. E por meio do Espírito Santo de Deus, no meio dos seus sofrimentos, o Espírito Santo de Deus foi ao encontro de Paulo. Em meio aos seus sofrimentos, às suas tribulações, Deus foi até Paulo. O Espírito Santo de Deus foi ao encontro de Paulo. O Espírito Santo de Deus veio para estar ao lado, para ajudar a Paulo. E para que o Espírito Santo de Deus teve este contato, teve esse propósito para fortalecê-lo e dar coragem e ousadia.
O Espírito Santo de Deus está soprando nesses dias algumas informações no nosso interior. Diante de todo o caos, diante de toda a calamidade, diante de todo de todo o problema que nós estamos vivendo, de todo o caos instalado, mundialmente falando, Deus está soprando algumas informações ao nosso espírito. Algumas informações para que nós possamos, como igreja, nos compadecermos, de como igreja buscarmos em Deus, em oração e súplica, para que Deus possa tratar com cada pecador que existe na face da terra, com bondade, amor, carinho e misericórdia. E nesse processo, Deus está fortalecendo a nossa fé, está fortalecendo o nosso espírito, produzindo dentro do mesmo coragem e ousadia. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Tribulação é uma pressão esmagadora durante nossa vida inteira, na nossa vida, no nosso ministério. Nós sempre passamos por determinadas situações, por determinadas pressões esmagadoras, pressões essas que vêm para tentar nos enfraquecer, para nos restringir ou limitar a nossa ação. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que, independentemente disso, não importava o que o confrontasse. Paulo aqui nos ensina que ele sabia que Deus o sustentaria e o fortaleceria. Então nós estamos vendo que problemas todos nós passaremos, que dificuldades todos nós passaremos, que situações e circunstâncias problemáticas nós enfrentaremos. Mas independentemente do que nós estamos vivendo, perceba, vamos ler de novo, versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 1. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Tribulação é pressão. E passamos por pressões durante toda a nossa vida. Paulo está nos ensinando que essas circunstâncias problemáticas, Paulo as enfrentou, as vivenciou, as viu. Durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, Paulo sabia que sempre havia algo que tentaria enfraquecê-lo, que tentaria fazer com que Paulo desanimasse, fazer com que Paulo ficasse entristecido. Por que as tribulações e as dificuldades, elas não sobrevêm? Para tentar nos enfraquecer, amados e queridos irmãos, para tentar restringir ou limitar o nosso ministério, ou até mesmo acabar com a nossa vida. O que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse caos instalado na nação, esse caos instalado nos países do mundo aí afora, no nosso estado, nos nossos bairros, nas comunidades ao redor, nas comunidades adjacentes. E nós, como igreja, nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Como eu disse, Deus está soprando nesses dias no nosso espírito informações essas para nos levar ao lugar secreto.
a um lugar onde nós possamos orar e pedir para que Deus trate cada um desses indivíduos, que Deus trate cada ser humano deste mundo com bondade, amor e carinho, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas com que quanto todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, as tribulações às vezes vêm até mesmo para acabar com a nossa vida. Não se acaba com a vida só morrendo, extinguindo o fôlego. Se acaba com a vida quando não se tem saúde, quando não se tem alegria, quando não se tem prazer, quando não se tem felicidade. A vida está acabada. Quando não se há mais nenhum propósito em si para que aquele ser humano se envolva com os outros e viva em harmonia, a vida daquele indivíduo acabou. Entretanto, irmãos, não importava o que o confrontasse, Paulo sabia que Deus o sustentaria e o fortaleceria. Mas que propósito Paulo se subjuga, aleluia, se submete, para que possa vivenciar tudo isso, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o que Deus está fazendo em nós, o que Deus está construindo em nós, é para que nós possamos ter a capacidade de, da mesma forma que nós estamos recebendo de Deus, possamos dar aos outros. Porque se nós enfrentarmos uma crise, vencermos aquela crise, se nós enfrentarmos um problema, vencermos aquele problema, poderemos ter a capacidade de ensinar aquele que está passando por aquele problema a ser forte e a não enfraquecer. Se nós passamos por uma crise, vencemos a crise e encontramos alguém que está enfrentando uma crise, podemos ensinar aquele indivíduo a passar por aquilo, a suportar, a enfrentar aquilo e não desistir. Porque se ele está passando e se nós já passamos, o que sobra em nós não é mais o problema se nós já o vencemos. Se já o vencemos, se já vencemos o problema, então sobre nós não está mais o problema. Se já enfrentamos o problema, se já enfrentamos a crise, se já suportamos a tribulação e alcançamos êxito dentro da crise, o que está sobre nós não é mais a crise. O que está sobre nós é a consolação de Deus. E da mesma forma como passamos e enfrentamos o problema e estamos sendo consolados pelo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da mesma forma poderemos também consolar aqueles que estão passando pelas mesmas tribulações. O que Deus está nos ensinando e nos moldando é forjando em nós a característica de mestre, a característica de professor. Deus está nos ensinando para que nós possamos aprender, por meio dos problemas, a depender inteiramente dele, a depender inteiramente da sua graça, a dependermos inteiramente da sua misericórdia. Aleluia! Para que nós possamos ter a capacidade de podermos ensinar aos outros.
Porque ninguém pode comunicar vida ao outro indivíduo se você não estiver vivendo aquilo que você está ensinando. Você não pode ter a capacidade de encorajar alguém, de fortalecer alguém, de encorajar alguém, se você não está vivendo aquilo ou já vivenciou aquilo. Eu não posso encorajar alguém para que não desista da luta se eu nunca passei por luta, porque só entende de prova quem já foi provado, só entende de luta quem está passando por uma, só entende de lágrimas quem já chorou bastante na presença de Deus. Quem bate jamais lembra, mas quem apanhou nunca esquece. Nós não podemos ensinar alguém se nós não temos a capacidade de ensinar ao outro, porque nós não vivenciamos aquilo. Alguém que não experienciou uma determinada circunstância, alguém que nunca lidou com um conflito, alguém que nunca soube gerenciar seus problemas, alguém que nunca soube ser equilibrado dentro das provações, aleluia, dentro das lutas, não poderá ensinar o outro a ter equilíbrio, a ser forte, a ser corajoso, a ser firme e a ser constante. Só poderemos ensinar as pessoas se nós, em Cristo Jesus, vivenciarmos o que nós estamos falando. Porque o consolo de Deus não é um fim em si, para podermos consolar. O propósito do consolo, o seu propósito, é que os cristãos também possam ser o quê? Consoladores. Então, se Deus consola, então Deus vai te tornar um consolador também. Porque Ele vos guiará e vos ensinará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará daquilo que já vos tenho dito e daquilo que já vos tenho declarado. Aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo é imprimir em nós a identidade do Pai. É imprimir em nós a identidade do Pai. É nos ensinar por intermédio da vida do Filho que nós possamos também ser pessoas consoladoras. Porque quando nós nos relacionamos com os outros, com alguém, nós adquirimos as suas características. Nós, todas as vezes que nos encontramos com Deus, todo encontro com Deus, aleluia, todo encontro com Deus, que teremos com Deus, perderemos alguma coisa nossa e adquiriremos alguma coisa dele. O apóstolo Paulo, ele nos ensina essa verdade como uma mensagem fortalecedora. Depois de ele mesmo ter sido ou ele mesmo ter recebido o fortalecimento divino. O versículo 5 é a parte mais violenta nesse pequeno relato inicial de Paulo, a segunda carta aos Coríntios. Porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, ou assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O consolo de Deus a nós que somos cristãos, o consolo de Deus a nós que somos servos de Deus, o consolo de Deus a nós que somos seus filhos, estende-se aos limites de seus sofrimentos por Cristo. Como assim, irmão Samuel? Quanto mais eles perseveram, quanto mais nós perseveramos no sofrimento que o justo passa,
maior será o consolo e a recompensa que nós receberemos em Deus. Paulo sabia de primeira mão que alguns de muitos sofrimentos que nós vivemos parece que não tem mais fim. E precisamos entender que tem alguns problemas que são impossíveis de solucionar. Alguns problemas que não acharemos uma explicação plausível, uma explicação óbvia para que nós possamos entender aquela situação. Mas no versículo 6, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, e aqui eu encerro essa reflexão com vocês, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando a vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo está nos ensinando que há uma parceria do corpo de Cristo no sofrimento, ou seja, há uma parceria com a igreja e Jesus, o qual edifica mutuamente a paciência e a perseverança. Todos os cristãos, todos nós, precisamos perceber esse processo. Precisamos entender que nós participamos também dos sofrimentos de Cristo Jesus. Assim como Cristo padeceu, sofreu na cruz, e assim como também padeceremos. Então, mutuamente há uma parceria do corpo de Cristo no sofrimento. Todos nós precisamos perceber esse processo e evitar qualquer sentimento de autocomiseração quando sofremos por ele. E compartilhar com as outras pessoas o encorajamento do consolo divino que elas recebem em suas experiências. E o que nós recebemos quando passamos por essas experiências difíceis, irmão Samuel? Conforto e consolo. E por fim, salvação. A salvação aqui, ela é garantida através da perseverança contínua, até que cheguemos à salvação final e completa, quando nós seremos glorificados, quando nós chegarmos às mansões celestiais, quando nós estivermos na eternidade, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais dificuldade, mas nós receberemos das mãos do Pai a coroa da vida. Pertenceremos às fileiras dos santos, dos redimidos, dos santificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A disposição de Paulo, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, de sofrer e ser consolado, é então para nos ensinar, nos consolar e nos fortalecer. Porque por meio daquilo que Paulo estava vivendo, por meio daquilo que Paulo estava vivenciando, isso possibilitaria aos irmãos da igreja em Corinto a perseverarem em meio às tribulações e às dificuldades. Amém? Fique com esta palavra, fique com essa reflexão. Esse foi mais um momento com Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, e que essa palavra possa te consolar nesses dias de tribulação, de angústia, de sofrimento e de desespero. Que Deus em Cristo abençoe a você
e a todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.